Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é Maquiando Cliente. São duas maravilhosas, que é a minha irmã e a minha prima. Elas iriam participar de uma apresentação do GRD e eu decidi gravar para vocês. Já comecei higienizando a pele com a água micelada Nivea e apliquei a bruma para dar aquela camada de hidratação. Usei agora o hidratante em gel, também da Nivea, ele já deu uma refrescância. E como eu não vou usar primer nelas, eu usei mais um hidratante, tá? Mas antes eu passei água termal para dar uma segurada na pele, tá? E eu deixei a pele bem grossa de hidratante, porque eu não iria usar primer. Então eu apliquei esse hidratante da Nivea, aquele da latinha azul, que ele tem uma densidade bem legal. E onde eu iria passar o primer, eu apliquei ele. Aí eu venho aplicando, dando batidinhas. E agora vamos aplicar a base siliconada da Fenza. É uma base que ela é maravilhosa, ela gruda bem na pele. Então decidi usar essa daí. Eu usei a mesma base para as duas meninas, tá? Porque deu a cor certinha. Essa é bem amarelada, o tom certinho da Radija. Inclusive minha irmã tá dormindo. E aí eu já venho com a esponjinha tirando todo o excesso. Essa é a base 05 da Fenza. Ela é maravilhosa, gente, essa base. Tu olha assim, a embalagem não dá nada, mas quando tu aplica, mulher, essa base é muito boa. E agora, para potencializar, eu vou usar o corretivo Canelle da Maquier. Eu vou aplicar abaixo dos olhos e também região do nariz, porque elas vão apresentar e vão usar máscara. Então, pra maquiagem não sair por conta do atrito, é muito importante que eu aplique a camuflagem aí nessa região do nariz. Então eu venho aplicando e já venho tirando todo o excesso com a esponjinha para deixar um acabamento bem bonito na pele. Agora vamos utilizar o corretivo Natura Aquarela. Ele é somente para deixar essa camuflagem mais sequinha, para ela não absorver tanto pó. Então eu aplico e dou várias batidinhas. Esse é o médio 20 da Natura Aquarela, que ele é bem amarelinho também, quase no tom da base. E eu já venho dando batidinha. Para dar uma profundidade, eu vou usar esse corretivo escuro da Mary Kay. Eu vou aplicar aí na parte do zigomático e um pouquinho na testa também, para dar uma profundidade bem legal. Quem quiser e gostar, né, pode aplicar um pouco mais com a maquiagem artística, pode, tá tudo liberado. E já venho matificando com essa paleta da Amarrável. Eu uso primeiro o tom mais claro e um pouquinho na bordinha ali eu aplico o tom mais escuro, sempre dando batidinhas. E apliquei bastante, né, pra dar um ar mais de maquiagem artística. E agora o nosso blush 05 da More Makeup, aplico na bordinha. Apliquei bastante. E agora chegou a hora do nosso iluminador em pastinha. Esse é o Olo da Natura Aquarela. Vamos aplicar bastante acima do blush. Tá respeitando aí. Ele vai deixar uma potência assim muito maior no iluminador. Ele é holográfico, então é muito maravilhoso. E agora nós vamos selar. Eu gosto de utilizar sempre esse pó que é mais amarelinho, tá? Para esse tipo de tom de pele, sempre dando batidinhas, aplica bastante pó para deixar bem selado, para não sair muito rápido essa maquiagem, porque como elas vão apresentar, então tem que ser uma pele bem reforçada, bem forte mesmo. Aí a Radija está acordando. Não, dormiu de novo. E aí, mana dormiu, acordou. E agora vamos para a outra parte. E agora eu fiz todo o polimento no rosto, aplicando um pó na tonalidade da pele. E aplicação da bruma para selar todas essas camadas, unificar essas camadas, né? E esperei secar certinho com o auxílio de um leque. Ainda com a pele úmida, eu vou aplicar um pouquinho de iluminador solto. Esse é o da Mari Saad Rose Gold. Eu vou aplicar acima daquele iluminador em pastinha, que o nome era Olo, que eu utilizei da Natura Aquarela. Agora vamos para a sobrancelha. Utilizei aquele quarteto da Ruby Rose, aquela sombra média, né? E a sombra mais clara. A sombra média eu apliquei na ponta da sobrancelha e a mais clarinha no início. Agora eu vou usar duas camuflagens. Eu vou usar a Canelle e a Ivory, porque eu vou usar cores, então tem que ter um fundo mais claro. E vou começar com a sombra pink da paleta do Jaime Charles.
eu vou aplicar dando batidinhas e nas bordinhas eu vou dar uma leve esfumada, deixar ela como se fosse um cut crease, tá, gente? Porque eu quero dar uma proporção de agateado, então eu não vou subir muito essa sombra. Eu aplico até ela criar uma borda, uma transição natural, tá? E agora vamos a sombra azul. Eu utilizei esse pincel fofinho da Levangie, maravilhoso, que me auxiliou naquela proposta de olho agateado. Então eu começo dando batidinhas e agora eu venho esfumando, sempre puxando um pouquinho para lateral e para cima, né, para deixar ele bem agateado mesmo. E essa maquiagem foi de escolha da Radija. Nenhuma das maquiagens eu escolhi, foi elas que escolheram a maquiagem, tá? Então me mostraram a foto e eu quis fazer o mais próximo possível. Lembrando que cada uma tem um rosto diferente, né? Mas a proposta dessa maquiagem da Radija era rosa, azul na bordinha e no meio um roxo. Agora, para aplicar a sombra cintilante, eu vou antes aplicar a cola de glitter para pigmentar bem. Então apliquei a cola e já vim tirando todo o excesso. E eu vou utilizar a sombra roxa da paleta do James Charles. Ela tem James Charles, tá, gente? Desculpa. Ela tem tipo um glitter dentro dela que fica muito lindo. Eu vou aplicar no meio, dando batidinhas, e o excesso eu vou puxar tanto para o lado do rosa quanto para o lado do azul. E aí, para pigmentar um pouco mais, eu vim com esse Reflect e apliquei mais um pouquinho para estourar mesmo essa parte do meio. É a hora mais importante, que é a hora do acabamento. Peguei um pó, vim nas bordinhas para criar uma transição, para fazer todo o formato da maquiagem em si. Agora eu vou fazer o delineado com esse delineador da Natura Aquarela, tá? Ele é bem pretinho, desliza maravilhosamente bem. E eu vou puxar um gatinho bem grandinho, desde a parte mais fina até a parte mais grossa. A borda dele, ela tem que ficar bem mais grossa, tá, gente? Então tem que fazer toda a ondulação. Deixo as meninas, observe que eu deixo as meninas bem confortável. Até pelo fato de ser criança, né? Tem que estar ali fazendo brincadeira, conversando, pra ficar uma harmonia bem legal. Observe que a ponta do delineado tem que ficar mais grossa, gente. Agora eu vou pegar as cores azul e rosa e vou aplicar aí na parte inferior dos olhos. Aplico bastante, deixa bem pigmentada. Agora apliquei um gloss, um batonzinho antes, um gloss e a bruma para finalizar a maquiagem, gente. Vamos para a Rebeca, que é a maquiagem número 2. Meninas, a pele foi igualzinha, sem diferença, tá? O que eu posso falar para vocês... Fiz toda a higienização da pele com o demaquilante e água micelar da Nivea. E agora eu vim com o hidratante da Nivea. Gente, vai passar um pouco mais rápido porque é a mesma pele que eu fiz na Radija. Só que eu queria mostrar pra vocês que a pele do rosto da Rebeca é um pouco mais escura. Então eu tenho que igualar, tá? Então eu apliquei a mesma base. E agora apliquei, ó, o hidratante, a bruma, né? E vamos para a base. Observe que parece que a base fica um pouco mais clara, mas não é. É porque o rosto dela é um pouco mais escuro que o colo, então eu gosto sempre de usar a cor do colo para igualar. Aplico um pincel Kabuki e eu já venho deixando todo o acabamento com a esponjinha umedecida. E agora vamos aplicar a camuflagem Canelle. Vou aplicar abaixo dos olhos para dar um realce. Aplico e já venho fazendo acabamento com a esponjinha, deixando ele bem legal. Botei também no nariz e na parte da testa, tá? Pra dar toda uma iluminação no rosto, até porque o rosto dela tá um pouco mais escuro, tá? Vou usar o corretivo escuro da Mary Kay também na parte do zigomático, só que eu usei um pouquinho mais acima, pra fazer uma projeção do rosto um pouquinho mais alto, né? E ficar mais bonito. E aplico
bem legal, venho esfumando. Já aplico, já esfumo, tá? E já venho selando com o pó. Apliquei o mais claro, tá? Dessa paleta da Mojave. E depois nas bordinhas eu vim com o mais escuro, bem de leve, tá? Porque como nós usamos uma base um pouco mais clara, tem que ter muito cuidado. Agora fizemos toda a parte de selar. Já apliquei, gente, o blush e o iluminador Olo. Só que não mostrei porque já mostrei na Radija, né? Então tem que ser um pouquinho mais rápido, porque é a mesma pele, gente, igualzinha. E agora vamos passar o iluminador em pó da Marissade Rose Gold e a bruma para finalizar. Agora vamos para a sobrancelha. Eu usei somente esse tom mais clarinho. Eu fiz uma linha abaixo, uma linha acima e depois eu só fui preenchendo. Da paleta da Ruby Rose eu só usei o tom claro, tá? Na pele da Rebeca, porque combinou mais. Que o cabelo dela também é um pouco claro, então não ia ficar harmônico se eu colocasse uma sobrancelha mais escura. E agora vamos aplicar a camuflagem. E vamos começar. Olha que ela escolheu o azul. Então, eu vou usar essas tonalidades de azul, azul claro, azul escuro e depois o cintilante. Somente isso. Eu tô usando o pincel da Levangie. Comecei a fazer a regra dos 3 pontos. Para quem não sabe, tem vídeo no canal falando sobre a regra dos 3 pontos, descrevendo a regra bem legal. Depois dá uma assistida lá. E comecei com a regra dos 3 pontos, tanto com a sombra clara e tanto com a sombra escura. Agora eu vou fazer um cut bem de leve para aplicar a sombra cintilante. Mas antes de aplicar a sombra cintilante, vamos fazer a bordinha. Fazer todo o acabamento, a bordinha primeiro com a sombra clara e depois com a sombra escura. E agora vamos aplicar a sombra cintilante azul clara, maravilhosa. Também, todas essas sombras são lá da paleta do Jaime Charles, que agora vocês vão abusar. Tanto que eu vou usar essa paleta aqui. Mas assim, gente, pigmentação maravilhosa. Entrega tudo que promete. E aí, gente, o excesso eu vou passar um pouquinho pro azul para dar toda aquela transição de cores. Nessa bordinha do início, ela pediu para botar um glitter, então eu quis colocar. Coloquei 2 tipos de glitter prata. Coloquei um mais grosso e depois um mais fino para fazer toda uma projeção. E também fiz um delineado com esse glitter, tá? Eu apliquei primeiro a colinha e depois o glitter. Eu usei cola de cílios mesmo, tá? Porque como eu usei um glitter um pouco mais grosso, eu tava com medo de não grudar com a outra cola. Então eu usei cola de cílios, aquelas que são bem fraquinhas mesmo, só pra grudar o cílio que é um pouco, o glitter que é mais grosso. Já colei os cílios e agora na parte inferior dos olhos vamos aplicar a sombra azul, tá? Azul claro. E aí, se você quiser, você aplica também a mais escura, tá? Fiz toda a base, apliquei um gloss e é isso.